Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie Scribel. Atualmente eu sou coordenadora de marketing no Grupo Pão de Açúcar, que para quem não conhece é uma das maiores redes de varejo alimentar do Brasil. E hoje eu queria compartilhar um pouco da minha experiência e também falar sobre um tema que está cada vez mais presente na vida do varejo. Como fazer uma transição entre a loja física e o digital sem perder clientes no meio do caminho? Como você proporcionar uma jornada fluida omnichannel? E eu gosto de falar desse assunto porque eu vivenciei isso na prática. Quando eu entrei no Grupo Pão de Açúcar como trainee, eu passei 6 meses na operação. Então eu fiz o job rotation em supermercado mesmo. Eu abasteci gôndola, separei pedidos de e-commerce, eu resolvi ocorrências. E isso tudo mudou completamente a forma como eu enxergava a operação e também o marketing. Porque até então eu olhava muito para comunicação, para campanha, relacionamento. Mas quando você está na operação, percebe que a experiência do cliente começa muito antes de qualquer campanha. Começa, na verdade, quando a empresa consegue realmente entregar aquilo que ela prometeu, quando você cumpre a sua proposta de valor. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu separava pedidos do e-commerce, acontecia às vezes de o sistema mostrar que determinado produto estava disponível no estoque, só que quando eu chegava lá, não encontrava. E foi aí que eu entendi que, na verdade, muitas vezes o problema não está no sistema. O sistema está ali funcionando perfeitamente. Mas o maior desafio é você fazer com que toda a sua operação esteja alinhada com os processos e acompanhe esse ritmo. Porque cada produto que quebra, que vence ou até que é devolvido, ele precisa ser lançado imediatamente no sistema para que a informação que o cliente está vendo no aplicativo continue refletindo o que existe no seu estoque real. Quando isso não acontece, quem vai sentir, óbvio, é o cliente. Ele vai sair da compra frustrado porque ele tentou fazer uma compra e, infelizmente, você não conseguiu atendê-lo da maneira que ele esperava. Outro ponto que eu acho importante é entender que nenhuma operação é perfeita. As falhas vão acontecer, só que a diferença vai estar em como que vai ser a postura da empresa para reagir quando essas falhas acontecem. Na minha visão, a gente precisa ter uma política de troca muito clara e informações que sejam consistentes em todos os canais que o cliente entrar em contato. Então, o saque precisa estar muito bem treinado também. E tudo isso porque ninguém compra pensando que vai precisar trocar um produto. Mas se isso acontecer, o cliente ele quer rapidez, agilidade, ele não quer mais burocracia. Ele quer resolver o problema dele e seguir a vida. Então, o atendimento entra nessa mesma lógica. O pessoal do saque, operação em loja, todo mundo precisa saber como orientar, responder rápido e passar segurança para o seu cliente. Depois vem a operação digital. Hoje, a gente fala muito sobre aplicativos, sobre inteligência artificial, hiperpersonalização, só que tem outros detalhes que continuam fazendo a diferença no dia a dia. Então, se o seu site, por exemplo, tem uma usabilidade que não é muito funcional, ou então se o cliente chega até o seu aplicativo e não consegue encontrar o produto que ele foi buscar, isso já pode ser um motivo dele desistir da compra. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é cupom que não funciona. Nossa, isso gera uma frustração enorme no cliente. Porque às vezes ele encontrou aquele cupom, talvez até um influenciador divulgou, então a sua marca está pagando por aquilo, mas quando o cliente chega ali na etapa final da compra, ele não consegue aplicar no checkout. Então, se você tem um checkout com muitos atritos, muitas fricções, isso já é motivo suficiente para muita gente desistir da compra. E isso me leva a um outro ponto que eu considero uma grande oportunidade também para as empresas, porque eu ainda vejo muita empresa enxergando a loja física e o e-commerce como se fossem dois negócios totalmente separados, quando na verdade eles deveriam estar fortalecendo um ao outro. Imagina que o cliente entrou na loja e aí ele procurou um produto que não encontrou. Se você tiver essa sacada, imagina que um cliente entrou na loja, procurou um produto e não encontrou. Em vez de você simplesmente perder essa venda, por que você não aproveita esse momento para você apresentar o seu modelo de negócio digital para o cliente? Por que você não coloca um material de ponto de venda convidando o cliente a experimentar essa praticidade? Você pode colocar um QR Code no ponto de venda, um cupom de primeira compra e até uma comunicação mostrando que aquele produto pode ser entregue na casa dele. E aí, além de você recuperar essa venda que seria perdida, você também apresenta para o cliente um novo hábito de compra.
Da próxima vez, o cliente ele vai pensar e talvez ele nem precise ir até a loja para comprar o item que ele precisa. Outro momento que essa integração também é super importante dos canais físico e digital é no retire na loja. Muita gente olha para esse serviço como se fosse só uma conveniência, só que na verdade ele é um ótimo teste de operação também. Por quê? Quando o cliente chega para retirar um pedido, não importa se a falha aconteceu no estoque, se foi o sistema, se separaram errado, para ele, o que aconteceu novamente foi que a marca não entregou o que ela prometeu. E aí também vale para o pós-venda. Se o consumidor comprou o item que ele espera receber em casa, ele também espera conseguir acompanhar esse pedido, tirar dúvidas. Então, ele precisa ter informações que sejam iguais em todos os canais. Não pode ter divergência. Se ele recebe uma informação no aplicativo e outra é diferente quando fala com a loja, a confiança naturalmente começa a se perder aí. E aí, no final das contas, quando a gente fala de omnichannel, eu acho que a discussão nem sempre é sobre ter mais canais. É sobre fazer com que todos esses canais que existem conversem entre si. Então, se eu tivesse que resumir os principais aprendizados dessa conversa, eu diria que tudo passa por alguns pontos bem básicos. Pode até ser um pouco difícil de executar, porque depende bastante de alinhamento contínuo entre as equipes, mas de forma prática, você precisa de uma operação organizada, um estoque confiável, uma política de troca simples, atendimento consistente e também, a cereja do bolo, uma loja física que também ajude o cliente a descobrir o digital quando isso fizer sentido para ele. Então eu queria terminar deixando uma reflexão. A sua empresa, ela realmente facilita a vida do seu cliente ou ela oferece somente mais opções de compra? Porque no final, não é a quantidade de canais que vai ser definitivo para o cliente continuar e voltar e ser fidelizado. É, na verdade, a facilidade que ele teve durante a experiência. E é isso que a gente quer. A gente quer um cliente fiel, que volte e que seja também embaixador da sua marca, que fale bem da sua marca para as outras pessoas. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que esse bate-papo tenha trazido alguns insights e que vocês possam aplicar nos negócios de vocês. Até a próxima!